Bom, continuando então a nossa aula prática, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... Vamos alterar essas cores aqui, tá? Então vou vir aqui no meu arquivo CSS. Cabeçalho, nós vamos colocar a seguinte cor. Fica com essa cor aqui, tá? Cabeçalho. Qual que é o outro mesmo? Tá, o nave. Vamos mudar o background dele para certo? E conteúdo, vamos tirar esse aqui. Somente. Bom, o rodapé a gente não criou ainda, né? Então vamos criar aqui uma regra para div rodapé. No rodapé, a propriedade clear nós vamos colocar nenhum. Vamos centralizar o texto e vamos colocar uma bordazinha superior, né, na borda superior, com uma espessura de 0.2 em. Estilo Solid. E a mesma cor que a gente definiu lá para o cabeçalho. Certo, vai ficar assim. Tá, agora vamos fazer algumas alterações aqui no nosso index.html. Lá na div, nessa div aqui tudo, nós vamos colocar aqui no nosso cabeçalho, na verdade na div aqui com id igual a cabeçalho, vamos colocar aqui FSU de Minas. Campus Mozambique. Na div nav nós vamos mudar esse H1 aqui para H2, tá? Vamos colocar aqui tudo em minúsculo para ficar melhor. Na div conteúdo, vamos deixar aqui H1 mesmo. Opa. Só que nós vamos colocar aqui a apresentação do curso.
E aqui no rodapé nós vamos tirar esse H1 daqui. Vamos colocar um parágrafo. Colocar o nome da instituição completo. Colocar mais um parágrafo. Disciplina de salvei. Bom, já tá dando cara de site no nosso nosso arquivo, né? Certo. Deixa eu ver o que mais. Bom, aqui na nossa página HTML, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma imagem aqui nesse local aqui, tá? Para isso, eu peguei essa imagem aqui, ó, da internet, tá? Então, ó, eu vou copiar esse, eu pesquisei essa imagem antes, tá? Então, eu vou copiar esse endereço. E lá na minha div cabeçalho, logo após aqui o meu H1, eu vou criar um elemento img e no source aqui eu vou colocar aquele endereço. Não copiou, peraí. Certo? Vou colocar aqui o atributo alt, logo. Salvei. Ela apareceu aqui, só que ela tá grandona, porque vocês viram que a imagem é gigantesca, né? Então a gente vai ter que mexer nela, ó. Tá vendo? Tá tudo desconfigurado. Para isso, nós vamos ter que mexer lá na nossa regra CSS, tá? Então, voltando ao nosso arquivo CSS, nós vamos ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que modificar o tamanho dessa imagem. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Bom, essa imagem, ela está no cabeçalho, né? E dentro desse cabeçalho eu criei um elemento img. Então, eu quero o arquivo img que está dentro de uma div que tem id cabeçalho. Para mim fazer essa regra, é só eu colocar dessa forma aqui, ó. Cabeçalho, espaço, img. Dessa forma aqui eu estou selecionando um arquivo img que está dentro de uma div com id cabeçalho. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir uma altura de 90 pixels, certo? E vamos flutuá-la à direita. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Tá quase pronto. Tem mais alguns ajustes ainda que a gente vai ter que fazer. Mas já diminuiu aqui o tamanho. Bom, vamos ter também que modificar o nosso H1 que está aqui do lado da nossa imagem. Então aqui eu tenho o meu H1 e aqui eu tenho a minha imagem.
Então, vou usar o mesmo conceito. Eu quero o H1 que está dentro da div com o ID cabeçalho. E aqui eu vou definir o width de 50%. E também vou mudar a forma de o display desse elemento. Por padrão ele é em block, eu vou colocar inline. Pronto. O que estava acontecendo aqui? Agora, se a gente vir aqui no H1, ó, ele está vindo até aqui só. E aqui eu tenho a minha imagem. Tá? Agora, como eu alterei a largura dele. Se eu tirar isso daqui, quer ver só? Só para vocês verem. A imagem continua ficando aqui embaixo. Por quê? Olha aqui só para vocês verem, ó. Tudo isso daqui, ó, é o meu H1, porque a gente viu lá que ele é um elemento em bloco, então ele ocupa, né, toda a linha disponível. Se eu transformo ele para o display inline, ele vai ocupar só o espaço necessário e a minha imagem cabe aqui do lado. Bom, continuando então as nossas modificações. Com relação agora ao cabeçalho, eu acho que está ok. O que nós precisamos fazer vamos centralizar esse menu aqui. Aquilo ali é um H2, então dentro do elemento que tenha o ID igual a nave, eu quero selecionar o H2 e quero que ele fique centralizado. Então, meu menu aqui ficou centralizado. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui está sem conteúdo, né? Vamos colocar alguns conteúdos aqui. Para isso eu vou usar esse site aqui, ó, esse Lorempso. Ele gera pra gente aqui alguns caracteres aleatórios, só pra gente testar mesmo, tá? Então aqui no meu index.html, lá na div com id conteúdo, eu vou criar um parágrafo, vou copiar esse texto aqui de exemplo, vou colar aqui, vou criar mais um parágrafo e vou copiar aqui também. Só para a gente visualizar melhor. Tá? Então tá assim, por enquanto. Vamos também inserir uma imagem nesse arquivo, nessa nossa div, conteúdo. Essa imagem também, ó, eu peguei daqui, tá? Então vamos copiar. Opa. Vamos copiar essa URL. Vamos lá no nosso arquivo index. E logo após aqui o H1, antes do parágrafo, vamos criar um elemento img, passando aquele endereço que eu acabei de copiar. Salvei.
A imagem está aqui gigantesca, toda desconfigurada. Então vamos ter que ir lá no estilo e alterá-la. Nós vamos ter que fazer basicamente o seguinte: a gente vai ter que diminuir o tamanho dela, dessa imagem, e também a gente vai ter que nós vamos ter que mudar o posicionamento dela, vamos ter que flutuá-la. Para isso ficar mais fácil, vamos dar um ID para esse elemento. Então vamos voltar aqui para o nosso index. E lá no elemento img, vamos colocar o identificador para ela de imagem computação, tá? Só para ficar mais fácil. E a gente também testa outros seletores. Então aqui, ó, eu vou criar uma regra para ela, imagem computação, tá? Vou flutuá-la à esquerda. Vou definir uma altura de 150 pixels. E vou dar um padding aqui de 0.5 em. Certo? Então, ó, só mostrando. Aqui no meu IMG eu coloquei o identificador para ele de imagem underline computação. E aqui no estilo eu criei uma outra regra específica para essa imagem, né, para resolver esse problema aqui. Então, ó, beleza, ficou bem melhor. Ó. Eu diminui o tamanho dela e flutuei ela à esquerda, automaticamente meu texto subiu aqui, tá? Bom, agora vamos dar uma melhorada nesse texto. Para isso, eu quero fazer o seguinte, eu quero selecionar os parágrafos que estão dentro da div com o id igual a conteúdo. Vamos dar um padding de 1.2 em para eles. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, que está bem pequeno, de 14 pontos. E vamos alinhá-los justificado. E já está melhorando. Está começando a ficar com cara de site mesmo. Vamos centralizar esse nosso título aqui. Bem melhor, né? Bom, o que está faltando agora? A gente criar aqui na nossa lateral o menu. Para isso, nós vamos criar uma lista, tá? Ah, uma coisa que eu estou vendo aqui, ó. Vamos dar uma melhorada antes da gente criar a nossa lista. Vamos dar uma melhorada nesse título aqui, ó. Afastando ele um pouco aqui e dando uma melhorada nisso daqui. Bom, para isso nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um padding aqui. Deixa eu ver, de 1.2 em. Beleza. Vamos colocar um margem top também de
pixels, vamos ver. E vamos alterar essa cor aqui. A cor da fonte. Para esse valor. Tá, que ele ficou com a cor exatamente que tá aqui, tá? Bom, então vamos voltar aqui no nosso index e o que que a gente vai fazer? Lá na nossa div de menu, nossa div com o identificador nave, nós vamos criar uma lista. Essa lista, ela vai funcionar como um link. Então, os itens dessa lista vão funcionar como link. Igual quando vocês fizeram naquela atividade. Então, lá na nossa div nave, logo aqui abaixo, nós vamos criar uma lista não ordenada. Tá? E aqui nós vamos criar alguns itens. Vamos criar aqui já o nosso link. Aqui vocês vão colocar as páginas que vocês criaram para cada disciplina, tá? Então, se você colocou lá o nome da página sua, design para internet, .html, você colocaria dessa forma. E aí vocês vão substituir de acordo com o nome que vocês colocaram, tá? Vou fechar aqui o meu link. Então vou copiar aqui o link para os outros itens. Eu estou colocando aqui, eu nem tenho essas páginas, tá? Só para mostrar para vocês como que vocês vão fazer. E esse aqui, vamos colocar ele como home. Vou copiar ele para cá. Esse aqui vai ser o meu index. Vou salvar. Vou vir aqui. Certo? Bom, tá bem feioso aqui, mas a gente vai dar uma melhorada nisso aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, agora a gente vai aplicar as regras CSS específicas para essa lista. Então a gente vai tirar esse estilo aí de lista. Então assim, vamos tirar esses pontinhos aqui, aumentar o tamanho, tirar essa coisa essa configuração aqui específica para link, né? Como a gente já viu lá,
Tá? Então, primeira coisa, vamos criar aqui uma regra CSS para o elemento de lista. Vamos voltar para o nosso arquivo CSS e para uma lista UL nós vamos colocar as seguintes configurações. Margem 0, vamos colocar um padding de 0.2 em. O list style nós vamos colocar nenhum, que é o que mostra aqueles quadradinhos lá em cada item da lista. Vamos aumentar o tamanho da fonte para 12. Já deu uma melhorada, mas dá para a gente melhorar mais coisas ainda. Especificamente agora para os itens de lista. Vamos dar um padding também de 0.2 em. Só para dar um espacinho aqui entre eles. Bom, agora tá faltando a gente tirar esses efeitos aqui de link, né? Mudar a cor desses links. Por exemplo, aqui eu já cliquei nesse link, então ele ficou com essa cor roxinha, tirar esse sublinhado aqui. Para isso a gente vai precisar aplicar regras de pseudoclasse. Então, quando eu passar o mouse em cima de um elemento A, quando ele tiver com status over, eu quero que ele tenha uma borda inferior de 1 pixel no estilo sólido. E quero também que ele fique em negrito. Salvar. Tá vendo? Já deu esse efeito aqui. Bom, tem mais coisas para nós fazermos. Quando o link for visitado, nós vamos mudar essa cor. Vamos colocar a seguinte cor, 43. Certo? E vamos colocar umas regras gerais para o link. Não quero nenhum text decoration. E a cor dele vai ser a cor herdada. Ó, ficou bem melhor, né? Minha internet aqui tá lenta, tá carregando as imagens. Como eu peguei as imagens aqui da internet, então ele tá carregando aqui as imagens ainda. Nesse caso aqui, como eu não tenho as páginas, se eu clicar aqui, ele vai para lugar nenhum, tá? Mas aí, no caso, vocês vão linkar essas páginas aqui para as outras páginas que vocês vão criar. Então, esse layout aqui, vocês vão usar ele como modelo para as outras páginas. E aí, todas as páginas que vocês criaram vão ter esse cabeçalho, esse rodapé e esse menu. O que vai mudar é aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, seria uma apresentação do curso. Na disciplina de design para a internet, vai estar aqui design para a internet e o assunto relacionado à disciplina de design para a internet. O professor, qual foi o conteúdo abordado, enfim, aí vocês usem a criatividade de vocês. Então, a atividade prática de vocês vai ser mais ou menos isso, tá? Eu vou detalhar
depois lá na descrição. Mas vocês vão utilizar esse template aqui que a gente fez, né, com base nesses exemplos, para vocês criarem um layout semelhante ao que a gente fez aqui nessa atividade, tá certo? Mas aí eu detalho melhor essa atividade prática lá na plataforma. Até mais, pessoal, um abraço.